Assim, aquilo mudou minha maneira de pensar sobre a igreja, sobre a vida pastoral. Naquele momento eu percebi o seguinte, que a gente pode ser um grande teólogo trabalhando na igreja local. E eu passei a ver o ministério de igreja local de uma maneira diferente. Eu passei a pensar que o pastor, ele deve principalmente se preparar para a sua igreja. E que a igreja deve investir para que seu pastor cresça, teologicamente se desenvolva. Então eu queria compartilhar isso com vocês. O reverendo Onésio, então, foi uma grande referência de mudança para o meu ministério. Estou há 18 anos na mesma igreja, minha primeira igreja, que é a minha igreja de origem. Eu assumi o pastorado na igreja onde eu fui criança, adolescente, jovem. Que Deus me tenha abençoado ali. Orem por nós, tá bom? Eu tive a oportunidade de falar isso para o reverendo Onésio. Ele já estava bastante idoso, doente, e eu tive a oportunidade pessoalmente de voltar ao seminário, que aí ele foi dar aula, ele foi ser pastor dos seminaristas, que é o deão do seminário, e lá eu tive a oportunidade de dizer isso para eles. Eu agradeço muito. De uma certa maneira isso me ligou a vocês, porque o pastorado dele em Itaperuna, segundo o Fileto me disse, ele mesmo testemunha, foi para ele a referência da carreira dele. Então, de uma maneira ou de outra, a gente fica aí, se sente unido com vocês, tá bom? Agora vocês têm que orar por mim, não pode adiar a oração por mim, tá legal? Gente, já eu falo da minha família, mas hoje nós vamos falar família e igreja, esse binômio. Eu vou falar mais da família, porque ela vem primeiro na Escritura, e porque ela é a célula de onde tudo mais nasce. Mas existe um papel, ele não é um papel de luta um contra o outro, mas é um papel de complementaridade. A gente precisa trabalhar e saber exatamente o que significa família, e a minha palestra vai se basear muito no que significa família, e depois nós vamos ver como que a família e a igreja se unem para prestar serviço a Deus, ok? Em resumo, é isso que nós vamos dizer ao final. Vamos chegar a algumas conclusões, mas antes, eu quero falar que família é uma estrutura fundamental da criação, ela está presente na alma humana. A ideia de família não é uma ideia socialmente construída, como alguns pensam, hoje já trabalham com a ideia de que família é uma construção social. Não. Família é uma construção da criação de Deus. E a ideia de família está na alma humana, no coração mais profundo do ser humano. Aquele lugar onde ninguém pode ir, Jeremias diz assim, quem o conhecerá? Jeremias 17. Neste lugar tem uma informação divina, criacional. A inclinação para a ideia de família. É por isso que você vê, mesmo num mundo em que as pessoas querem destruir a família, os que querem destruir a família, na verdade, querem reconstruí-la num outro modelo, mas não querem abandonar a imagem de família, ou a ideia de família. Uma família, por exemplo, homossexual. Já perceberam que existe uma certa imitação da família natural? Aquela ideia de que, digamos, duas mulheres estão juntas, uma delas tem um comportamento um pouco mais masculinizado, uma tentativa de gerar um símile, uma imitação. Quando não é assim, é a ideia de fraternidade entre o casal, a ideia de amor, a ideia de adotar filhos. Veja, um casal que homossexual se une, ele sabe que biologicamente não tem como reproduzir. Então vão lutar na justiça pela ideia de adotar filhos. Não quero entrar no mérito, só quero mostrar o seguinte, que essa é uma ideia de simular o funcionamento familiar. Mas por que eles querem tanto isso? Por que, por exemplo, nós temos que chamar a união homoafetiva de casamento gay?
Porque a ideia de família está na raiz da alma. Se você não vive em família, fica um certo vazio em você. Tem alguém da área da psicologia aqui? Tem alguém da área da psicologia? Ninguém? Mas a área da psicologia tem trabalhado muito com esses conceitos, e uma das perguntas da psicologia é por que o homem precisa tanto deste conceito, dessa ideia de família? Por que os laços familiares são tão fortes? Por que a ideia de pai e mãe é de uma relação diferente da ideia com o professor? Porque essas são coisas criacionais, estão na estrutura. Esse quadro é da Tarsila. Ela foi criada numa família cristã. Salvo engano, o avô dela era luterano. E a Tarsila, ela se tornou uma militante comunista. Não sei se vocês conhecem a história dela. Mas esse quadro é o quadro A Família. Apesar da ideia comunista de família guiada pelo Estado, quando ela reproduz a família, ela reproduz um contexto de unidade, um contexto familiar natural. Gente, vamos fazer um teste aí, teste de idade. Teste de idade. Essa família aqui, quem é? Que família é? Adams. Quem falou Adams? Família Adams. Sabe de quando que é esse... Quando que foi criada a família Adams? Quem sabe? Olha lá. Família Adams. Aqui não tá dando para ver, que está bem atrás do 1937. 1937. Charles Adams. O Charles Adams, ele foi trabalhar numa revista de obituário. Tirava foto do morto. E o Charles Adams dava uma retocada na foto, para o morto ficar bonito, para aparecer no jornal o morto. E aí ele criou os diversos personagens. Pode baixar aí, vai. Senão você vai cansar aí, tá bom? Família Adams, tá bom? Essa daí. Quantos sabiam? Quantos sabiam? Pouca gente, hein? Pouca gente. Tem muita gente nova aí, hein? Vamos lá, essa daqui, ó. E essa aqui? Família Buscapé. Quem é que sabia essa? Já tem mais gente. Família Buscapé, 1962. Lembram disso, né? Essa aqui agora, ó. Vamos lá, hein? Presta atenção. Essa aqui é mais difícil. Quem sabe? Quem falou? Oswaldo. Parabéns, uma salva de palmas para você. Pode bater palma para ele. Boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. Retratava uma família batista. Isso aí era uma espécie assim de série. Retratava uma família batista com princípios cristãos. Eles eram fortes na igreja. Foi muito famoso esse seriado aí. De 1972. Agora mais moderno, vamos ver. Só você sabia, hein? Não, você é a companheira aí. E esse aqui? Quem que é? Ninguém sabe o nome da família, mas sabe que todo mundo odeia o Chris, não é isso? Muito bem, a família do Chris Rock. Tá certo? Ela é de 2005. Gente, essa aqui é a minha família. Ela é de 1994. Eu e a Márcia nos conhecemos na igreja. Ali está a direita de vocês aqui, olhando lá para coisa, a Márcia. Mais velha, Laila. E a Ana Beatriz, a nossa mais nova. Eu e a Márcia começamos a namorar em 1986. Ela tinha 14 anos. Era quase uma pedofilia isso. Mas eu tinha 18. Né? E Deus tem abençoado, a gente está junto até hoje. Graças a Deus, como família.
criação. Como é que você define uma família? Quem é que define para mim a família aí? Me ajuda aí. Agora vamos correr. Vamos trabalhar. Defina a família para mim. Vai lá. Coragem, coragem, gente. Vamos lá. Uma definição de família. Oi? Desculpa, eu estou sem óculos, não estou ouvindo direito. Um casal. Mas um casal define família? Agora que a senhora entendeu a minha piada, né? Estou sem óculos, estou ouvindo direito. Um casal define família? É uma família, mas uma família se define por isso. Quando eu digo assim, o que é a família? Um casal? Isso define família, gente? Não. Então vamos definir. O que é família? Pai, mãe, filhos. Não, vamos resumir aí o núcleo familiar, senão vai ficar difícil, né? O Sattler ali, por exemplo, deve ter uma família. Mineiro tem uma família mais ou menos de uns 50 netos. Vamos lá. Pai, mãe, filhos. Isso define família? Uma família que não tem filhos não é família? Então, tem alguma coisa errada. Pessoas que têm laços. Laço de fita. Pessoas que têm algum tipo de unidade. Somos do mesmo partido político, temos uma unidade política, somos uma família? Alguém sabe uma definição bíblica de família? Tem algum versículo que diz família é isso? Cadê? Colegas pastores. Tem algum versículo bíblico? Sattler, tem? Família é? Alguém sabe um versículo que defina? Pastor, eu poderia dizer que família seria aquilo que a Bíblia nos fala, né? Deixará o homem pai e mãe, vai se unir uma esposa e serão uma só carne. Ou seja, estarão juntos convivendo como um organismo só, como um indivíduo só. Aí talvez seja a definição de casamento. Porque eles vão ter filhos, não fala nada de filhos aí. Não fala nada da casa. A Bíblia, vai lá, quem tem gente lá. Olha, tem uma poetisa aqui. Família para mim é a ilha da alma humana. Tá, mas o que eu vou dizer? Quer dizer que a família vive sozinha? É isso que quer dizer? É onde ela se protege. Bom, tem a ver com isso. A senhorinha está falando aqui, ó. Fala. Gente, eu estou muito surdo. A família. Todos nós reunidos aqui. Tem um sentido de família, mas não de núcleo familiar. Mais uma tentativa. Agora vem o teólogo. Pronto, bom. O texto de Jesus, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso. Veja só. Quando você vai na escritura. Oi? Então, mas aí é o que nós vamos fazer. Aí é que está. A escritura, ela não chega e diz assim, família é isso. A escritura define família a partir do que a família faz. Ela define conceitualmente família a partir do que a família realiza, a ideia de propósito. Quando você define família, você pode ter vários. Alguém fala marido e mulher, pessoas que têm laço. A gente pode usar vários critérios, mas a escritura, ela usa o critério de definir a família de forma funcional. Vocês conseguem ler aí, só para ver se vocês estão enxergando? Conseguem? Gente, eu esqueci o óculos lá no hotel e eu enxergo ainda. Mas se eu estiver lá no fundo, eu não enxergo nada. Vamos ler junto, quem consegue ver? A escritura não define uma ideia de família. Ela prefere construir um
Então agora a gente vai ver o que é que a família faz. Gênesis 1, 27. Trouxeram Bíblia? Eu pus os textos aí, mas abre aí na Bíblia, porque aí depois você vai para casa. Gente, eu tenho uma... Sabe que decorar versículo bíblico não é fácil, dependendo do jeito que eu tenho um presbítero da minha igreja, que ele sabe ele sabe mais ou menos uns 500 versículos de cor. Eu tô chutando por baixo, tá? Mas não é o meu caso, mas eu gravo a Bíblia geográfico. Eu sei que esse versículo está do lado direito, na página, na coluna externa, embaixo. Então eu faço. Por isso que eu gosto que você abra a Bíblia, mesmo tendo o texto ali. Sabe por quê? Você vai para casa, o seu olho, a sua memória fotográfica vai olhar o texto, vai ter que lembrar em casa. Vamos ler juntos lá. Criou Deus. Gênesis 1, 27, eu não falei, né? Eu pedi para você abrir a Bíblia e não disse, né? Gênesis 1, 27. Meus irmãos, a obra da criação relata que Deus é a origem da família e essa origem é lá no ambiente da criação. Se a gente quer saber o que Deus quer que a família faça, o propósito da família, nós temos que voltar lá na criação para pegar ali na raiz, para fazer uma análise do propósito funcional da família antes do pecado. Ok? Vai lá, o texto tem duas implicações práticas. A primeira, Deus criou o homem à sua imagem. E Deus criou o homem, homem e mulher. Criou o ser humano, homem e mulher. A primeira parte tem a ver com a nossa relação com Deus. A nossa identidade ligada a Deus. Deus criou o homem e mulher num papel complementar. Ambos são a imagem de Deus, mas ambos se complementam, então eles são diferentes. Eles são, num certo sentido, iguais, imagem de Deus, mas num certo sentido são diferentes, porque eles são homem e mulher. Dois seres diferentes e iguais. Não é uma diferença qualitativa, essa diferença é para gerar complementaridade. Zacari e Nacave, macho e fêmea. Vamos lá. Dois potenciais. O potencial de identificação com Deus, a partir da sua imagem, e o potencial de identificação um com o outro. Então você já tem a ideia aqui de que a família é um ajuntamento de homem e mulher, proporcionando que ambos se complementem num trabalho de revelar Deus a este mundo. O Salmo de número 8 diz que o homem é colocado como coroa da criação, é o homem que passa a cuidar da criação. O homem é um representante de Deus na criação. E esse papel, o homem e a mulher, eles exercem complementarmente. É se juntando a uma mulher que o homem consegue cuidar do jardim da melhor maneira possível. Eu vou falar um pouquinho mais com isso, com um esquema, tá? Agora Gênesis 1, 28. Abra aí, vamos ler juntos. 1, 28. Gênesis 1, 28. Vamos lá. E Deus lhes disse: multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja da terra. Então assim, primeiro no versículo 27, Deus diz, olha, eu criei a família, e fala das partes. Agora ele fala do trabalho que eles têm que fazer. Qual é o trabalho que eles têm que fazer aqui, gente? Fecundar. Muito bom. Só esse? Multiplicar, dominar, sujeitar. Está faltando uma coisa aí importante. Encher a terra. Encher a terra. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse desenho aqui, ó, o propósito da família. Deus criou a terra. Abra aí em Gênesis, alguém lê para mim? Não vou falar o versículo antes não.
falar o versículo depois. Espera aí. Olha só. Deus criou a terra. Tá certo? O que mais que Deus criou em termos de lugar? Deus organizou a terra, fez a terra se tornar habitável para o homem, ok? Aí Deus criou uma região chamada Éden. E dentro do Éden, o que o Senhor fez? Plantou um jardim. A gente costuma dizer o jardim do Éden, não é isso? Mas se vocês notarem bem, é um jardim no Éden. Isso é muito importante. Por quê? E como é que era o jardim? Não vamos nem ler, vocês já sabem isso. Como é que era o jardim? Feio? Desorganizado? Bagunçado? Como é que era o jardim? Bonito? Oi? Florido? O que mais? Habitado, né? Habitável, isso é importante. O que mais? Oi? Tinha frutas. Alguém falou lá atrás alguma coisa terminando com al. Cerimonial. É isso que você falou? Gente, eu estou mal, né? Vocês conseguem ouvir? Eu não consigo ouvir. Setorial. Exatamente. A ideia do jardim é que ele é um ambiente ordeiro, organizado, harmônico. Era um paraíso. Era um lugar ideal para viver, gente. Não tinha bairro desorganizado no Jardim do Éden. Não tinha casa ainda, mas se tivesse, as casas teriam o tamanho perfeito, a função perfeita, o lugar perfeito. Não haveria casa em ribanceira, perto de rio, para não acabar com a mata ciliar. As coisas seriam completamente ordeiras, organizadas e tudo estava em harmonia com a criação. Deus criou um jardim perfeito para se viver. Qual era a tarefa do homem? Cultivar e cuidar. Espalhar o jardim. Gente, a tarefa lá dentro do jardim, Deus colocou a família, ali é um F, tá? Quem não está vendo? F de família. A tarefa da família era espalhar. A família vai gerar outros seres humanos, vai ensinar esses seres humanos a serem humanos, eles vão se casar, ter novas famílias que vão morar do outro lado do morro, que vai cuidar do jardim, vai fazer o jardim continuar frutífero e espalhar o jardim para gerar uma outra família que vai morar do outro lado do rio, e assim vai se espalhar a harmonia. E aqui eu vou definir essa harmonia como a cultura tel-referente. Preste atenção. Cultura tel-referente. O que é essa cultura? É a ideia de que tudo existe para a glória de Deus. Em resumo. Este copo d'água. O que é esse copo d'água? Alguém sabe me dizer? O que é um copo d'água? O copo d'água é impressionantemente um copo cheio d'água. Um copo d'água, alguém pode definir, é um recipiente que contém uma certa quantidade de moléculas de H2O. Tá certo isso? Tá certo, mas um copo d'água é só isso? Não. Um copo d'água é um recipiente plástico com moléculas de H2O que tem valor econômico. Esse copo d'água tem preço? Tem um preço. Eu não sei quanto. Lá no hotel eu bebi uma garrafa de água, eu não sei quanto, vou descobrir depois. Já tem gente que sabe o preço ali. É o dono do hotel? Não, né? Olha só. Mas eu posso definir o copo d'água só pelo preço? É um objeto de R$5? Caro, né? Desculpa, dono do hotel, eu não sei se é isso. Eu posso definir o copo d'água só por isso? Não. Copo d'água, gente, é para beber.
é para matar a sede. Isso é um copo d'água. A melhor experiência com o copo d'água é essa aqui, ó. Ai, que vontade, pastor. Quando eu tenho uma cultura teorreferente, eu defino um copo d'água a partir de Deus. O que é um copo d'água a partir de Deus? A partir de Deus, um copo d'água é um ato de amor. Eu estou com sede e Deus cuida de mim, me dando um copo de água. O copo d'água é muita coisa, mas tudo isso a partir de Deus se resume numa palavra: o amor providente de Deus para comigo. Assim você tem que aprender a definir a sua vida. Uma cultura teorreferente é uma cultura de uma pessoa que senta numa cadeira, não só se senta num objeto de plástico, do produto da indústria. Ele não se senta, um físico sentando na cadeira, ele fala: será que essa cadeira está calculada para suportar a minha massa? Que relacionada com a força da gravidade, na velocidade em que eu me sento, será que vai aguentar? Isso não é cadeira, gente. Cadeira é um negócio que você vem, está cansado e senta. Você vai ouvir a palestra de mais ou menos umas 5 horas do pastor e fala: Deus, essa cadeira é uma benção, porque eu estou aqui e já não aguentava mais, mas tem uma cadeira para eu ficar sentado. Calma, irmã, 5 horas não, é menos. São umas 3h30 mais ou menos. Doeu, né? Doeu, mas calma, é menos mesmo. Isso é uma cultura teorreferente. Adão, lá no Jardim do Éden, entendia todas as coisas a partir de Deus. Adão não olhava para o macaco e entendia o macaco sem Deus. Ele olhava: isso aqui é uma criatura que fala de quem é o meu Deus. Por isso o salmista vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim: os atributos invisíveis de Deus estão colocados na criação. Toda a criação aponta para o Criador. E a cultura teorreferente é uma cultura que faz você pensar a sua vida a partir de Deus. Então eu sei que talvez a casa que você mora não seja a casa ideal, a casa que você queria, em termos de tamanho, talvez até em termos de formato ou lugar, mas você tem que olhar lá a partir de Deus. Então assim, puxa, eu não moro na mansão tal, mas eu moro numa casa que Deus me deu para cuidar de mim. Aí tudo muda. O sofá velho que você quer que ele troque, tem alguém que está nessa situação, não precisa levantar a mão. Eu quero que ele troque o sofá. A mulher deu risada, o marido fechou a cara. Mas até o sofá velho, quando eu vejo ele a partir de Deus, sofá velho, ainda assim é bênção de Deus. Não sei se dá para você entender isso. Assim, eu preciso ver a vida a partir de Deus. Entender a vida isso é que chama teorreferência, referência em Deus. Deus é o que dá significado e valor às coisas para mim. Tudo que está ao meu redor eu entendo a partir de Deus. O trabalho da família era espalhar essa visão de mundo. O jardim era perfeito porque Deus tinha feito o jardim perfeito. Deus fez o jardim funcionar de um jeito que abençoa o homem, e é nossa tarefa continuar usando a natureza da maneira como Deus quer que use. Ou seja, o melhor jeito de usar o copo d'água não é jogar na cara do outro. Tchá! Quase. O melhor jeito é dar para o outro. Quer um pouco de água? Olha lá. Pode tomar. Toma para todo mundo ver. Ó, melhor jeito. Olha lá, melhor jeito de usar um copo de água é você fazer aquilo que Deus quer que você faça com ela. Água é para matar a sede. Estava com sede? Estava. Ainda está com sede? Não. Abre a boca. Olha só. A água foi feita para matar a sede. Você tem que entender a vida a partir de Deus para você usar bem as coisas da vida. Nós temos que entender isso. Nós temos uma dificuldade de entender Deus, é por isso que a gente reclama das coisas que tem e quer as coisas que não tem. Isso não é um jeito teorreferente de viver. Na cultura teorreferente, eu espalho a bênção que Deus me dá, que Deus planta aqui,
e eu espalho a bênção, eu não destruo. Irmão, eu vou ter que correr mais, porque senão não vai dar tempo, né? Vamos ler juntos essa frase aqui. Podemos dizer que a família deve Deus criou a terra, Deus criou a região do Éden, pôs um jardim e falou: agora vocês continuem isto. É a primeira obra missionária do homem, levar o reino de Deus, a harmonia do reino de Deus para todos os lugares. Essa é a tarefa principal da família, essa é a tarefa da gênese da família. A família não existe só para procriar, conceito católico romano. A família existe para gerar outras famílias, sim, mas para fazer com que essas outras famílias espalhem a harmonia do reino de Deus. Foi assim que a família foi criada, com essa missão. É a única missão que tem lá em Gênesis capítulo 1: sede fecundo, enchei a terra, dominai-a. Em Gênesis 2, cultivem o jardim, guardem o jardim e cultivem. Trabalhem para que ele se espalhe, que é uma espécie de expansão do conceito do capítulo 1. A família, então, é uma parte estrutural do reino. Vamos lá, preste atenção nesse quadro aí. O reino de Deus é tudo o que existe. Deus reina sobre todas as coisas. Deus criou a família, certo? Então Deus faz uma aliança com a família, aliança da criação. O pastor Dorival, é isso? É Dorival? Falou aí várias vezes: família da aliança, família da aliança. Eu trouxe o livro Família da Aliança, não é isso? Deus fez uma aliança da criação com o homem. E a aliança da criação é: espalhem a bênção da criação, cuidem da criação. Ela faz isso por meio de alguns mandatos. Eu não vou explorar isso, mas vocês já devem ter ouvido pelo linguajar de quem falou aqui. Eu já percebi que talvez tenham ouvido isso. Mandato social, mandato cultural, mandato espiritual. Já ouviram isso aí? Já? Sim ou não? Sim, então é mais ou menos conhecido. São as regras de como você lida com a realidade. Como é que eu lido com um copo d'água? O copo d'água, quando eu entrego para ela, estou cumprindo mandato social. Quando eu cuido do rio, obrigado, viu? Ela falou obrigado, você vê que agora já perdeu o medo, a vergonha, né? Quer mais? Quer que eu coloque mais? Estou brincando, tá? Quando eu cuido do outro, mandato social. Quando eu cuido da origem para o rio não ser poluído, igual lá em São Paulo, gente, eu estou cuidando do mandato cultural. Quando eu vejo a água e eu glorifico a Deus porque tenho água, porque existe lugar onde não há água, eu estou trazendo toda essa realidade para o mandato espiritual. Então esses mandatos são o modo como a família vai espalhar a bênção, vai refletir essa bênção e espalhar a bênção para todos os lugares. A família é uma unidade. Então agora vamos tentar fazer a definição. Entre homem e mulher, com um propósito cooperativo, complementar, de espalhar a bênção, dando prosseguimento ao projeto real de harmonia da criação. Isso é a família. Isso é o que a família faz. Homem e mulher, dois diferentes, se complementando, numa unidade, para espalhar a bênção da criação, do reino de Deus. Tá? A família é esse agente espalhador, da cultura até o referente. Para isso que a família está aí. Só que esse é o problema aí. O pecado entrou no mundo. E aí houve uma mudança no comportamento estrutural da família. O pecado interferiu. Adão não tinha nenhum problema com isso, com ver as coisas do jeito de Deus. Por exemplo, a primeira vez que Adão viu Eva, o que foi que ele disse?
esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Primeira poesia bíblica. Adão, quando viu Eva, ele entendeu exatamente para que servia, tá? Não tinha nenhum problema em entender o que estava acontecendo. Ele não precisava de manual de instrução. Ele olhou e ele entendeu a partir de Deus o que era a mulher. E aí Deus diz assim para Adão: Adão, agora você é um com ela. Vocês agora vão espalhar a bênção do jardim juntos. A estrutura criacional estabelecida por Deus para o funcionamento perfeito da sua obra, administrada soberanamente por meio dos pactos da criação, os mandatos, foi fortemente afetada por um fator desestruturante, o pecado do homem. Aí houve uma mudança. Abra lá em Gênesis capítulo 3. Vamos ver o que aconteceu. Quando Eva chegou para Adão a primeira vez, Eva estava vestida? Estava? Não. Como é que ela estava? Calma. Ela estava nua. Adão estranhou? Que isso, Senhor? Uma mulher nua? Não, Adão não estranhou não. Adão fez assim: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha o sorriso de Adão. Não, acho que não foi assim. Então, eu acho que Adão falou: osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Só que quando ele comeu o fruto, o que foi que aconteceu? Eles estavam nus quando comeram o fruto? Gente, Adão estava de venda quando viu a Eva pela primeira vez? Estava vendado? Será que ele fez assim: o que é isso, Senhor? Não estou vendo. Não, ele tinha visto Eva nua já. Olha só, verso 6, ela dá o fruto para ele. No verso 7, vamos ler: abriram-se o que aconteceu? Ele agora olha para Eva e ele media a relação dele com ela, entendeu o que ela é e como ela está, não mais a partir do significado que Deus tinha dado para Eva. Ele agora tem vergonha, ele tem medo. Houve uma mudança. O pecado tirou de Adão a tel-referência. Eu vou fazer uma explicação disso aqui esquemática. É assim, ó. Deus criou o homem, Deus tem uma relação com o homem e o homem tem uma relação com a criação. Mas existe um jeito certo de fazer isso. O homem olha para Deus, através de Deus entende o copo d'água, daí então o significado vem e ele entende isso a partir de Deus. A resposta dele é uma resposta tel-referente. Copo d'água é para a bênção do Senhor. Toma um copo d'água mais uma vez. Você é a minha ilustração. Ninguém mandou sentar aqui perto do copo d'água. Vou colocar mais no chão aqui, tá, pastor? Bebeu tudo. Ó. Tá bom. Veja só. Essa é uma resposta tel-referente. Quer ver um exemplo disso? Abre em Gênesis 3. Alguém lê para mim 1 a 3. Muito bem. Eva nessa hora pecou? Nessa hora ela pecou? Não. Por que não? O que impediu Eva de pecar? Ela estava com fome? Parece que sim, porque depois ela vai comer, né? A árvore era bonita? Agradável aos olhos, depois ela vai dizer, né? A Eva tinha entendido o que a serpente tinha falado? Sim, porque depois vai dizer, ela entendeu que a árvore era boa para dar entendimento.
Por que ela não pecou da primeira vez? Vamos lá, gente. A visão tem o referente. A árvore tinha sido criada por quem? Aquela árvore era boa? Era uma árvore boa? Porque tudo que Deus criou que estava no jardim não era muito bom? Aquela árvore também, mas aquela árvore era boa para comer? Não. Qual era a função daquela árvore? A função daquela árvore era ficar lá e ninguém mexer nela. A função daquela árvore era servir de desafio e tudo mais, mas na prática aquela árvore não era para se comer o fruto. E Eva entendeu, ela disse, Deus disse para não comer. E ela não comeu. Ótimo, visão, tel, referente. Agora lê o versículo 6 para mim. Aí a serpente chega e fala assim, que isso, é que Deus sabe. Deus sabe que no dia que você comer a árvore, você não vai mais precisar dele para dizer o que são as coisas. Não é assim? Deus sabe que no dia que você comer, como Deus, você será conhecedora do bem. Isso é um jeito de falar assim, você que vai definir o que é bom e o que é ruim. Você que vai definir para que serve o copo d'água. Você não precisa de Deus para isso. Olha o versículo 6. Olha a mudança. O que aconteceu aí? Vendo a mulher que a árvore A mulher então agora vai olhar para a árvore. Cadê Deus aí nessa frase? Onde é que está Deus? Vendo? Quem viu? A mulher. Viu o quê? A realidade, a árvore. E o que ela pensou? Pensou em Deus aí? Ela pensou o quê? Ela definiu a árvore a partir dela. Essa árvore é boa para comer, hein? Eita, árvore boa para comer. Eita, árvore bonita. Eu sou filho de baiano. Eita, árvore bonita. Desejável para dar entendimento, sou. Aí é mais, sou é um pouquinho mineiro, não é isso? Mineiro termina quase tudo com soa, é ou não é? Uai, sou. Eita, árvore bonita, esse trem bonito de se dar entendimento. É a mistura de mineiro com baiano que eu estou achando. Ela teve uma relação ego-referente. Ela definiu a vida dela, a realidade da árvore, sem Deus. Você faz isso às vezes. O marido não faz a coisa que você quer e você define ele sem Deus. Essa peste. É o marido que Deus te deu. É a mulher que Deus te deu. É osso dos seus ossos, mas foi dado por Deus. Ela é osso, eu sei, mas foi dado por Deus. Você tem que entender as coisas que tem a partir de Deus. Que você, quando estabelece um relacionamento ego-referente, você vai cumprir os mandatos da criação de uma forma ego-referente. E aí Deus não vai ser glorificado. Foi isso que o pecado fez, gente. O pecado separou o homem de Deus e tirou essa relação. Entenderam isso? Então Deus expulsa o homem do jardim do Éden. E ele faz uma promessa de redenção. Redenção, Gênesis 3,15, alguém lê para mim aí. Gênesis 3,15. Vamos ler juntos, vai? Vamos ler juntos, aqui ó. Tem aí na Bíblia. Porém, veja só, o homem foi criado com a missão de espalhar a bênção terra-referente, e o homem tinha a mente preparada para isso sem problema. Quando entra o pecado atinge a alma humana, o coração do homem, e ele perde essa mentalidade terra-referente. Então agora a árvore e a mulher se relacionam diretamente. Deus abandona esse homem? Não, o próprio homem tinha um plano. Deus, a mulher que tu me deste, já não quero mais.
A mulher que tu me deste, ela me deu da árvore, eu comi. Já quebrou o mandato, fugiram de Deus, se esconderam no jardim, quebrou o mandato social. Agora nada presta. A mulher, por sua vez, fala assim: a serpente aqui não presta. Está tudo arrebentado agora nos mandatos da criação. E Deus tem uma solução. Como é que Deus vai consertar isso? Quando Adão diz: a mulher que tu me deste, acho que mais ou menos tinha no rodapé uma leia-se. Tem jeito de dar outra? Tem jeito de trocar ou de mudar o sistema? Qual é a resposta de Deus? Eu vou resgatar vocês. Como é que Deus vai resgatar? Através do quê? Do que, gente? De Jesus. Mas aqui em Gênesis não usa a palavra Jesus, usa a palavra descendente. O que é um descendente? Um filho. Para nascer um filho de Adão e Eva, o que Adão e Eva precisam fazer? As crianças saíram, né? O que Adão e Eva precisam fazer para nascer um filho, gente? Hã? Coabitar, olha que chique. Tá certo, né? No ambiente de igreja a gente tem que ser chique, né? Rapidinho. Tá gravando, né? Oh, meu Deus. Tem que coabitar. Ai, tem que cessar a oração aqui mesmo. Homem e mulher tem que fazer aquilo que precisa fazer para nascer filho, gente. Mas assim, mais que isso, eles precisam continuar sendo família. Apesar de a estrutura fundamental da criação, o ser humano, a família humana, ter tido um problema estrutural, entrou o pecado e agora a família humana não conseguia mais cuidar do jardim e espalhar a bênção, porque agora eles não têm uma mentalidade referente. Deus diz: eu vou continuar espalhando a bênção através de vocês, então vou restaurar vocês. Irmãos, Deus então, apesar do pecado, lembra de toda aquela estrutura? Agora tem o pecado ali. Pintei toda a estrutura ali de escuro, né? Pecado separando, mas Deus faz isso, faz um pacto da graça. Lembra o pacto da criação? Agora o pacto da graça. No pacto da criação, o homem continuaria servindo a Deus, porque o homem era santo, perfeito. Mas ele se mete em muitas... Como é que Salomão fala? Que Deus criou o homem perfeito, mas ele se... astúcias. Né? Ele se meteu em muitas astúcias. Deus manda Jesus para fazer a ponte. Eliminar o poder do pecado. E te dar de novo uma mentalidade referente. Por isso que Jesus fala: ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que Jesus veio fazer? Jesus veio abrir o caminho de volta para Deus. Então agora de novo, dá licença um pouquinho, posso tomar? Pode. Obrigado, ofereça para mim. Por favor, querá? Nossa, que bênção. Deus está usando sua vida para me abençoar, Eu agora posso entender que o copo d'água é mais que um copo d'água, é o amor de Deus. Por que eu posso entender o amor de Deus? Porque Cristo abriu minha mente para entender. Então agora eu sou uma família cristã. Adão e Eva estão juntos de novo para espalhar a bênção. Vamos ver se eles entenderam isso? Abra aí em Gênesis capítulo 4. Não, Gênesis 3, 20. Quer achar aí alguém com voz de locutor de rádio evangélica? Locutor de rádio evangélica. Lê para mim aí um homem com... Por que tem que ser um homem, né? Mas um homem. Vai lá. E alto. Deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Quando olhou Adão para a sua mulher e entendeu a salvação que Deus havia prometido, ele olhou para ela agora como aquela de onde Deus iria trazer a vida.
porque tinha que nascer um menino para pisar a cabeça da serpente e restaurar Adão. Então Adão ressignificou Eva. Antes queria fugir dela, se esconder dela. Agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne, não vejo a hora de coabitar. Capítulo 4, verso 1. O que diz? Gente, então o homem coabitou com a mulher e tiveram um filho. E quando eles olham para o filho, eles entendem o filho a partir de quem? De Deus, apesar de que era Caim, a gente sabe a história. Tá rindo, né? Você não foi mãe de Caim, né? Apesar de que era Caim, nós sabemos a história. Quando Eva viu aquele filho, ela entendeu de forma telreferente: tive um varão com o auxílio, a ajuda do Senhor, estamos fazendo de novo o que era para a gente fazer, vamos espalhar a bênção do jardim de novo. E agora só que nós estamos num ambiente fora do jardim. Eu tenho que agora olhar para esse mundo caído de fora do jardim, ter a memória do que era o jardim de Deus e trazer ele de volta. Irmãos, quando você olha a Bíblia, você vai ver família do começo ao fim. Então, só para pegar aqui a história. Primeiro Adão e Eva, não é isso? O nascimento dos filhos dele. Mesmo o nascimento de Sete, você vai ver que quando nasce Sete, ela repete: tivemos um varão com auxílio do Senhor de novo. Aí o homem peca, até não aguentar, até dizer chega, como dizem, né? Deus não aguenta aquilo, manda o dilúvio, mas Deus salva quem? Noé e quem mais? E a sua família. Aí Deus fala assim: Noé, de novo, multiplica, enche a terra, espalha a bênção. E ele faz isso. Aí vem a torre de Babel, o homem peca, se torna um... Aí Deus fala: não tem jeito, vamos separar as famílias humanas, porque as famílias não fazem um papel telreferente. Eles dizem assim: vamos construir uma torre para tornar célebre o nome de Deus. Para tornar célebre o nome de quem? Ego referência. E Deus fala: vamos acabar com isso. Aí Deus manda juízo, espalha as línguas. Aí Deus chama quem? Abraão. Gênesis vai dizer assim: Deus chama Abraão no capítulo 12 e fala assim: sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele complementa dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, a Bíblia fala de família do começo ao fim. Só para você ter uma ideia, depois a família de Davi, a família de José, o nascimento de Jesus. A igreja é chamada de a família de Deus. Então vamos entender isso. Aqui é a criação, certo? A família como estrutura redencional. Agora você vai pensar na família a partir da redenção. Nós temos agora que trazer de volta o jardim. É a nossa tarefa. Mas o reino é de famílias pecadoras, até que aparece uma família. Ali não dá para ver, está pequenininho, mas ali é uma cruz e uma família, o F de família, a cruz, ou seja, uma família cristã, um pacto da graça. Surge uma família, essa família logo encontra outra, que encontra mais algumas outras famílias. Daí um pouco tem mais uma, e mais outra. Ou seja, é a tarefa da família espalhar a bênção, não é isso? E ela vai espalhando, de família, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o propósito que Deus pôs para Abraão. E isso aqui, ó, esse conjunto de famílias ressignificadas telreferentemente é chamado de igreja. O que é a igreja? É a unidade das nossas famílias servindo a Deus. Só para você entender o papel da igreja aqui.
Vamos lá, vamos ler essa definição funcional de igreja? Consegue? A igreja Então, irmãos, a ideia é isso aqui, ó. Uma família se associa a outra, e isso aqui forma uma estrutura de mutualidade. A minha família está referenciada no pacto da graça. Eu agora posso entender o copo d'água a partir de Deus. E aí eu posso entender o copo d'água, eu posso entender o carro, eu posso entender o trabalho, eu posso entender o salário, eu posso entender a política, eu posso entender a educação, eu posso entender todas as coisas a partir de Deus, uma cultura teorreferente, onde Deus é valorizado, é Deus que dá significado a tudo. Então eu não só vou para o trabalho, eu vou para o trabalho entendendo que o trabalho é bênção de Deus, mas eu ganho pouco. Não tem problema. Como não tem problema? Tem problema, pastor. Não tem problema para o senhor, mas para mim tem. Não tem problema. Quando você entende o seu pouco salário, o seu salário pequeno, a partir de Deus, você não busca o que não tem, você lida bem com o que Deus dá. Lê lá Hebreus 13:5. Quer ver? Olha aí, alguém abre aí. Hebreus 13:5. Uma mulher econômica, que sabe economizar quando vai no shopping. Lê pra gente aí o 3. Aqui tem shopping, gente? Nem sei. Que sorte, hein? Que sorte. Uma mulher econômica que sabe economizar quando vai para a praia. Melhorou o exemplo. Aqui eu sei que não tem praia. Vai lá, lê para mim Hebreus 13:5. Parabéns às mulheres que sabem economizar. Meninas, não fiquem bravas. A gente não pode perder tempo com piada contra a mulher. Contentai-vos com as coisas que tendes. O marido fala para ela, tá vendo? Referência. Referência. Sem avareza, referência. Escuta só. Nós, quando temos uma cultura teorreferente, nós sabemos lidar com o que temos. O salário curto não é um problema. A gente vai lidar como família. Isso para todas as coisas, gente. Pense nos estudos das crianças. Você não vai ensinar a criança a estudar só para ganhar dinheiro. Filho, você precisa ser advogado. Olha, vamos ser igual o Zilmar. Cadê o Zilmar? Igual o Zilmar. Você ganhar dinheiro, filho. Não sei nem se o Zilmar ganha dinheiro, mas... Ou então assim, filho, vai estudar para ser pastor, filho. Mas vai ser da Universal, filho. Não vai ser presbiteriano, não. Não pode ensinar filho. Não pode ensinar filho a estudar só para ganhar dinheiro. Isso não é teorreferência. Cultura teorreferente, você trabalha o seu filho para aprender a desfrutar de Deus no copo d'água. Para ele viver com um copo d'água e ele viver feliz. Porque sabe que é de Deus. Para ele usar a profissão dele, se ele for um político, se ele for o prefeito da cidade. Gente, se seu filho for vereador, para ele ser um vereador teorreferente, para ele entender a função pública de cuidar das coisas do povo. Gente, tem que ser possível. E nós não podemos entregar o mundo. Vamos voltar aqui. Nós não podemos entregar o mundo para o mundo. Nós temos que conquistar o mundo para Deus. Nós não podemos ser covardes. Aí entra a igreja. A igreja vai criando uma rede de relacionamento, de mutualidade, que vai fortalecendo. Tem um político lá na igreja. Cidade pequena pode acontecer, o prefeito da cidade ser membro da sua igreja. Eu sei que você vai para casa e fala, nossa, fulano de tal, Zezinho,
Zezinho não está sendo bom prefeito, vamos disciplinar ele lá na igreja. Ora por ele, irmão, chama ele, pastor, vamos orar pelo prefeito, irmão nosso. É difícil ser um político terrorreferente, vamos ajudar o irmão. Essa igreja é isso. As famílias criando um sistema de mutualidade. Aqui, ó. As famílias se unem para viver de forma terrorreferente, por meio do cumprimento dos mandatos pactuais, e usam os dons espirituais para fortalecerem-se mutuamente na busca de espalhar a cultura terrorreferente. Isso é ser igreja. Então a igreja não pode ver uma família fracassando na fé. Pilatos. Ou então, saíram porque não eram dos nossos. É trabalho da igreja saber quem é lobo no rebanho, para o lobo sair. Mas quem tira é Deus. Enquanto estiver aqui, vamos trabalhar pela cultura das famílias, para todo mundo pensar de forma tel-referenciada. Pensar a vida a partir de Deus. Vai fazer reunião de oração na casa do irmão fulano de tal. O irmão está pensando tel-referentemente, vou orar para você pensar assim. Igual o pastor falou lá. Qual que é o seu problema? O problema é que eu estou desempregado. Então vamos orar. Vamos ajudar você. Mas enquanto você não tiver sustento, nós vamos ajudar. Mas você não vai murmurar. Vai ficar olhando para a carne do Egito, não. O Egito não é terra-referente. Nós vamos ajudar você a manter a sua terra-referência. Você viver para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos lembrar que a igreja serve para isso. Já estou terminando aqui, viu? Vocês que estão preocupados com o relógio aí. Vamos ler a definição funcional de igreja. A igreja Quando as nossas famílias se encontram para cultuar a Deus, nós pensamos igual a respeito de Deus. E então a gente vai se juntar para agradecer a Deus a bênção da vida comum, da terra onde a gente vive, da cidade onde a gente mora, do que a gente tem aqui, da unidade que a gente tem como povo de Deus. Lembra, a igreja está no meio do mundo. Deixa eu mostrar. Lembra isso aqui, ó? Peraí, não está indo para lá por quê? Aconteceu alguma coisa, não está mudando lá. Ah, que eu fui rápido demais. Aqui, ó, a igreja está no meio do mundo. A gente tem que agradecer a Deus que tem uma família do outro lado da rua que também é crente, que eu não preciso ser crente sozinho na cidade. Graças a Deus, olha que espaço bonito aqui, gente. Não é só 2, 3 famílias na cidade que são crentes, que pensam terrorreferentemente. É um conjunto de famílias, louvado seja Deus. É gente buscando espalhar a bênção de Deus. Esse pessoal aí do mundo olha para a igreja. A igreja então é uma espécie de micro-reino de Deus, onde a harmonia tem que acontecer primeiro aqui. Para as pessoas lá de fora falar assim, olha como é bom ser igreja, olha o que tem ali. Olha como que aquelas famílias são. Lembra a igreja de Jerusalém? Tinham tudo em comum, repartiam os bens de casa em casa, na medida que alguém tinha necessidade, louvavam a Deus, estavam debaixo aos pés dos apóstolos, ouvindo a palavra dos apóstolos, viviam em oração, e diz o texto que o povo de Jerusalém tinha simpatia por eles, e contavam com a simpatia de todo o povo. Não é porque eles eram legais, eles não precisaram. Porque tem um erro, né? A gente quer fazer a igreja ficar legal para o mundo, fazendo a igreja ficar parecida com o mundo, não é isso? É um erro. A igreja é
ganha a simpatia do mundo, mostrando para o mundo como é que se vive teorreferentemente. Mas por que o mundo vai aceitar isso se o mundo luta contra a gente? É porque isso está na raiz do coração humano. Viver em família, viver em comunidade. E a gente tem que ser a melhor comunidade da cidade, tem que ser as famílias das igrejas. Cidade de Itaperuna, os presbiterianos principalmente. É porque eu não estou com outros grupos, mas isso, todas as famílias cristãs. As comunidades das igrejas têm que ser modelo de como deve ser a cidade. Em termos de cuidado, de preocupação, de limpeza, de eficiência, de cuidado com o jardim, de espalhar a bênção. Ah, mas o meu casamento é difícil, então busque ajuda na comunidade de fé. A igreja vai servir para fortalecer o seu casamento. Ah, mas eu tenho dificuldade para educar meus filhos, então busque ajuda, porque a igreja pode ajudar você na educação dos seus filhos. É bom que seus filhos tenham amizade com os filhos das outras famílias cristãs, pensamento teorreferente fortalecido. Já viram aquela peça de teatro, Saltimbancos? Tem uma frase do Saltimbancos, de Chico Buarque, diz assim: um bicho sozinho, é só um bicho. Todos juntos, somos fortes. Mais ou menos esse conceito aí. Uma família cristã, sozinha, é só uma família cristã. Juntas, elas são mais fortes. Porque você tem um efeito, a gente chama este efeito de... assim, quando todo mundo vive de um jeito, esse efeito de aprovação coletiva é muito bom para a gente. Você torna plural o seu exemplo. Porque do jeito que a sua família é, a família do seu vizinho, a família do seu irmão da igreja. Isso é muito sério, muito importante. Olha aqui, ó. O mundo luta contra a igreja. É assim que o mundo vê a igreja. O mundo vos odiará, disse Jesus. A igreja não. A igreja ilumina o mundo. A igreja faz isso aqui, ó. Ela leva a luz para o mundo. A ideia de transformar o mundo numa outra, alcançar outras famílias para Cristo. Tá certo? A família é a comunidade funcional básica para o espalhar da cultura teorreferente, se une à igreja no propósito de fortalecimento mútuo para o cumprimento dos mandatos pactuais, exercício do projeto teorreferente para viver a glória de Deus. Os projetos da família, vamos ler juntos? Os projetos da família visam a igreja e o seu fortalecimento. Os projetos da igreja visam a família e o seu fortalecimento. A ideia de igreja não pode competir com a ideia de família e vice-versa. Sua família tem que ter projetos para a sua igreja. Por quê? Porque existem dons do reino que a sua família não tem, mas tem na família do fulano. Você precisa deles para crescer. Quem aqui tem na família professor de escola dominical? Levanta a mão. Professor de escola dominical? Fica em pé. Quem aqui na família tem gente do louvor? Você também é dos dois? Do louvor, fica em pé. Ó, já ficou em pé lá, louvor lá atrás. Não, vem cá, louvor, escola dominical, vem cá. Vem cá. Quem aqui na igreja tem alguém da junta diaconal? Vem cá, vai lá. Dom do socorro. Eu estou pegando alguns trabalhos da igreja, mas isso é muito mais amplo do que eu vou usar aqui. O professor de escola dominical, apesar dele ser do louvor também, se ele viver sozinho, sem os outros, ele pode saber muito de textos bíblicos, de doutrina bíblica, mas se ele se une a alguém do louvor, aí você dá a mão para ela aqui, isso. Então aqui eu tenho, de qual área que o irmão é? Diácono. Melhor, 2 diáconos. Gente, já vi qual que é o critério para eleger diácono.
Mas se ele se uniu à irmã do louvor, então ele tem ensino e adoração. E ele, num determinado momento, não tem só ensino na família dele, ele também ajuda a família dele a promover um ambiente de adoração. Mas a igreja precisa, ou eles precisam de ajuda, porque às vezes não tem quem socorra eles em necessidades básicas. Aí o que eles chamam? Abraça eles lá. Olha lá, ó, abraça eles lá. Agora você tem uma rede de proteção social também. Porque os diáconos da igreja, apesar dele ser um bom professor, eles juntos estarem cantando, eles estão precisando de ajuda social. Aí vai a junta diaconal fortalecer a estrutura familiar deles. E eles ajudarem a junta diaconal na sua estrutura espiritual e de louvor. Não sei se você conseguiu entender o que esse exemplo significa. É que as nossas famílias precisam da igreja para serem famílias mais fortes. Obrigado, podem sentar. Se quiserem continuar abraçado, pode também. Então a sua família tem que ter um projeto para a sua igreja. Eu preciso de uma igreja melhor. Não vá para casa reclamando do grupo de louvor. Nossa, mas o grupo de louvor hoje, hein? Olha, eu vou te contar, viu? A Flávia exagerou, cantou 10 músicas. Eu não posso desejar que ela se enfraqueça. Eu tenho que desejar que ela cresça. Porque se ela e as outras pessoas do louvor crescem, sua família tem ferramentas maiores, melhores. Você tem que se alegrar nisso, participar disso. Como é que é o nome do irmão? Daniel. Quando o Daniel dá aula, o Daniel hoje exagerou, parece que queria pregar mais que o pastor. Que bom que o Daniel está aprendendo, está empolgado, está lendo coisas novas. Ele está ajuntando recursos para nós sermos melhores. Vamos nos alegrar com Daniel. Vamos nos alegrar com o pastor Edson. O pastor Edson agora está pregando sermão de 3 horas. É que ele está empolgado, gente. Ele está querendo ver a cultura até o referente da igreja crescer. E a gente vai vendo, a sua família tem que ter projetos, tem que orar pela igreja. Porque se a igreja for forte, sua família estará numa coletividade forte, sua família será mais forte. Por outro lado, a igreja, ela não pode desprezar a família e olhar para ela institucionalmente. Ela tem que se ver como um corpo. E é nosso projeto como igreja cuidar das famílias, porque assim, de repente o Daniel está meio desestimulado. O que nós como família vamos fazer para nosso professor de escola dominical ficar animado? Eu disse para vocês que a gente tem que entender esse papel que começa na família como espalhadora da cultura. Por quê? Porque a igreja, ela está lutando contra o mundo. E a igreja se manifesta no mundo através das famílias. Como? A igreja tem um médico lá no hall de membros, que é da família Silva. Quando ele está no hospital, ele é a igreja no hospital, através da família Silva. Até o professor de português do colégio municipal, que é da família... Fala aí uma família de vocês. Souza, família da minha esposa. É lá. A família Souza está lá na escola municipal através do professor fulano de tal. É a igreja que está lá. Está na prefeitura. Está na Câmara dos Vereadores. Está na polícia. A igreja pode estar em todos os lugares através das famílias.
Mas para isso essas famílias têm que ser fortemente referentes, para valer a pena. Quando você está lá, você não pode esquecer que você é daqui. E quando você está aqui, você não pode esquecer que sua missão é estar lá. Então você vem para cá, se preparar para chegar lá no mundo. Porque o que a gente quer é isso aqui, ó, que o mundo seja transformado. Porque o mundo, a igreja é o jardim. O Éden é a sua família maior. E a terra é o que está lá fora. E a gente tem que ir alcançando outras famílias. Irmãos, vamos parar por aqui hoje. Um dia, quem sabe, a gente dá continuidade a isso. Hoje à noite, se Deus permitir estarmos juntos, estarei lá na igreja do pastor Dorival, que é a 6ª igreja, é isso? Hã? Igreja da SEAB. À noite nós vamos falar na pregação mais sobre a igreja. Num texto de Ezequiel 43. Vou dar o texto aí para vocês estudarem em casa. Só confirmar os versículos. Do verso de número 10 ao verso de número 17. Ezequiel 43, do 10 ao 17. Vamos fazer um teste? Vamos fazer é uma brincadeira santa. Você lê o texto, eu quero ver quem escreve no papel as três possíveis divisões que o pastor vai dar para esse texto. Sabe aquele negócio? Ponto 1. Pastor aqui faz isso também ou não? Também tem 3 pontos, sermão do pastor? É presbiteriano, só sabe contar até 3, né? 1, 2, 3, aí termina. É ruim quando o pastor faz o 4. 4, a igreja toda entra em choque. Ponto 4, o que é isso? O que aconteceu? O pastor está pentecostal agora? Quero que você. Quer aceitar o desafio? Quem aceitar o desafio vai ler o texto e vai falar assim: quais as 3 possíveis divisões do sermão? Aí depois você me mostra, vamos ver quem é que vai se aproximar. Pode ser assim? Vamos fazer um jogo? Jogo santo. Tá bom? Quem sabe quem é pregador? Pastor não vale. Pastor não vale, tá? Porque aí já vira crítica de sermão. Os colegas pastores não. 43, do 10 ao 17. Deixa eu confirmar se é do 10 ao 17. É do 10 ao 17, isso mesmo. 17. Pastor não vale, tá? Senão vira crítica de sermão, tá bom? Só mesmo de igreja. Até no máximo seminarista. Hoje à noite a gente vai falar mais sobre a igreja. Eu sei que eu falei muito sobre a família, mas eu queria que você tivesse essa ponte. Família e igreja são coisas que a gente precisa que andem juntas para espalhar a cultura teorreferente. Aí, para a igreja presbiteriana de Itaperuna, para todo crente presbiteriano de Itaperuna, um copo d'água não é só um copo d'água. Um copo d'água é o amor de Deus sobre ele. Aí não importa se ele é rico ou pobre. Aí não faz diferença se ele é alto ou baixo, se ele é forte ou magro, se ele está no louvor, se ele está no ensino, se ele é só a pessoa que serve o cafezinho na igreja. Ele faz parte de uma cultura e está espalhando essa cultura até o referenciado. É a igreja transformando o mundo. Deus abençoe vocês.